O Internacional joga hoje às 7 horas da noite contra a equipe do Nacional do Uruguai, pela terceira rodada da Conmebol Libertadores. No vídeo de hoje eu quero te trazer as principais informações sobre esse jogo, a tendência de escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo, e além disso também eu quero te trazer mais algumas informações sobre Gustavo Cuéllar, o jogador que deixará o Al Hilal da Arábia Saudita a partir do mês de julho, e o Internacional segue interessado no jogador. E nesses últimos dias o Cuéllar fez uma postagem e um jogador do Internacional comentou nela, postando um emoji de olhinho, o que também pode significar que o próprio grupo de jogadores já sabe da negociação entre Inter e Gustavo Cuéllar. No vídeo de hoje também eu quero te trazer mais detalhes sobre essa informação, sobre a cereja do bolo que poderia chegar ao Internacional a partir do mês de julho. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações junto ao Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero que tu deixe aqui no primeiro link na descrição o teu palpite para esse jogo do Internacional contra a equipe do Nacional. O meu palpite é 2-0 para o Internacional com gols de Alexandre Alemão e Alan Patrick, tá bom? Deixa aqui nos comentários também, eu quero saber quem que vai acertar aí esse palpite do dia de hoje. Além disso, também eu quero te trazer mais informações, começando aqui exatamente sobre esse jogo do Internacional contra a equipe do Nacional, logo mais às 7 horas da noite. Expectativa dentro da direção do Internacional de 45 mil torcedores. A gente sabe que mais de 35 mil torcedores confirmaram já presença. A gente sabe que no horário do jogo vai ocorrer chuva, então esse pode ser um dos impeditivos para a gente não ter um público maior do que teve contra o Flamengo, mas ainda assim vai ser um público muito grande. O Internacional para esse jogo contra o Nacional não vem com desfalques, o único desfalque deve ter o Jean Dias, que ainda não se recuperou da sua lesão que teve contra o Goiás no último domingo. O técnico Mano Menezes ainda tem algumas dúvidas para essa escalação, principalmente pensando na lateral direita e na questão do volante. Na lateral direita, a dúvida entre Fabrício Bustos ou Igor Gomes, e na volância, a dúvida entre Johnny ou Carlos de Pena. Nesse momento, a tendência é que na lateral direita atue o Fabrício Bustos, isso mesmo, não escutou errado, e na volância, ao lado do Gustavo Campanharo, possa atuar o Johnny. Além disso, também uma informação trazida pelo jornalista Lucas Colar é que o Maurício pode aparecer nesse time na vaga do Pedro Henrique. Fazendo uma tendência de escalação, a gente deve ter Kehler no gol. Na lateral direita, essa dúvida que eu falei anteriormente para ti, mas a tendência é para Fabrício Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio de campo com Gustavo Campanharo, ao lado do Johnny ou Carlos de Pena. Mais à frente, Alan Patrick armando o jogo, Wanderson de um lado, Pedro Henrique ou Maurício do outro, e na frente Alexandre Alemão. Essa deve ser a tendência de escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo. Lembrando que para esse jogo o Internacional precisa vencer para virar líder do seu grupo. O Inter, que nesse momento pode chegar a 7 pontos, passar o Nacional inclusive em pontos, ir a 7, o Nacional ficar com 6 e também abrir já uma vantagem em relação ao terceiro e quarto colocado do seu grupo. Além disso, também vale ressaltar que o jogo de hoje vale 300 mil dólares, ou seja, caso o Inter ganhe o jogo, vai ganhar cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Cada vitória da Libertadores para o Inter dá ao Colorado 300 mil dólares. O Inter já tinha ganhado 300 mil no jogo contra o Metropolitanos e agora nesse jogo contra o Nacional pode ganhar mais 300 mil. Então mais um dinheiro interessante que pode pintar aos cofres do Colorados, que seria de uma maneira bem interessante. Além disso, também eu quero te trazer mais informações, agora saindo um pouco desse jogo contra o Nacional, onde a gente vai ser um jogo muito importante para o Inter, como todo mundo já sabe, para mim é o principal jogo da temporada até aqui. Eu quero falar para vocês aqui sobre Gustavo Cuéllar e sobre toda essa polêmica que acabou acontecendo sobre o colombiano. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, o Cuéllar não deve permanecer no Al Hilal da Arábia Saudita a partir de julho. A equipe árabe vai fazer uma remontagem no seu elenco, vai fazer uma reestruturação e o colombiano está fora dos planos da equipe saudita. Inclusive, nesse momento, o Inter já tinha tentado na primeira janela de transferência esse jogador. Inclusive, tinha sido a principal tentativa do Inter dentro da janela. O Inter fez diversas propostas para tentar uma liberação do atleta, mas o Al Hilal não quis liberar. Mas eles aceitam liberar a partir da metade do ano. Eles pedem cerca de 5 milhões de dólares para liberar o jogador, mas a gente sabe que pode ser por menos. O Inter pode chegar em uma negociação, chegar daqui a pouco a uns 3 milhões e meio de euros, que vai conseguir a liberação por parte do volante. O atleta já tem um acordo verbal com o Internacional, já tem tempo de contrato, salário,
tudo alinhavado com o Inter. Realmente só falta uma liberação por parte do Al Hilal. E nesses últimos dias esse assunto voltou à tona com uma publicação que o Cuéllar fez, né, se preparando para o jogo do Al Hilal, e quem comentou na foto foi o René, lateral esquerdo do Internacional, que jogou com o Cuéllar no Flamengo. O René postou um emoji de olhinho, dando a entender que ele está esperando o Cuéllar dentro do Internacional, e dando a entender também que ele já sabe dessa negociação que acontece entre Inter e o próprio Cuéllar, até porque o Cuéllar deve ter contado para o René e perguntado como é que é o ambiente, como é que é os bastidores, como é que é a estrutura do Internacional, como é que é a cidade, como é que é a torcida, já deve ter feito algumas perguntas ao velho amigo. Então, esses indícios que a gente vem tendo, querendo ou não, quando o atleta começa a seguir o clube no Instagram, quando algum jogador do Inter começa a comentar na foto, já é algum tipo de indicativo que dá conta que o atleta realmente tem negociações com o Internacional. E além disso, a própria direção do Inter já confirmou que existe sim um interesse por parte do colombiano. O atleta é tratado como a cereja do bolo para metade da temporada. Todo mundo sabe que além do Ener Valencia, o Inter também vai fazer outras contratações. E com a venda do Johnny, que pode deixar o Internacional, o Cuéllar chegaria exatamente para ser essa peça de reposição que o técnico Mano Menezes pede tanto. Além disso, o Cuéllar poderia fazer uma dupla de volantes, imagina, com o Charles Arangues. Já pensaram esse meio campo com o Cuéllar, Arangues e, por exemplo, Alan Patrick? E daí um ataque com o Pedro Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia? Seriam 6 jogadores assim, craques de bola. Se a gente for pegar aí no Mazaco, Mercado, Vitão, Busto na lateral direita, René, aí no gol poderia ter Keylor ou John. Realmente ia ser um time muito competitivo e, na minha opinião, o melhor time do Internacional. Olha, quase em 10 anos, na minha opinião, porque seria realmente um time muito bem estruturado. E como vocês puderam ver, o Cuéllar é essa peça que falta, e é a peça que a direção do Inter está procurando. A gente sabe também que na metade do ano o Inter vai conseguir bons valores, com a venda do Johnny, com a venda do Maurício, pode acontecer também a venda do Alemão, vai acontecer também a venda do Moisés, tem o caso do Roberto, que o Inter está na justiça na briga com o Zenit, a gente pode conseguir mais um valor, tem também, né, os 110 milhões que podem chegar da Liga Forte de Futebol. Então todos esses investimentos que vão chegar no Inter a partir da metade da temporada, além de ser para pagar dívidas também, e também as próprias premiações para o campeonato, como eu te falei, premiação da Libertadores, passar de fase, passar para Vitória, premiação da Copa do Brasil para se classificar, por exemplo, contra o América Mineiro, né? Então bilheteria também, tudo isso gera também um certo valor. Tudo esse tipo de coisa que o Internacional vai ganhar a partir da metade do ano vai aumentar cada vez mais. Ainda assim, se o Inter estiver disputando grandes coisas. Acredito que, por exemplo, o Cuéllar não viria caso o Inter fosse eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Até porque só com o Brasileirão não precisaria ter um elenco tão grande. O Cuéllar viria para caso o Inter ainda tivesse em 3 competições, para aumentar também, para encorpar esse elenco e para disputar de maneira significativa todas as 3 competições. Então, nesse momento, o Internacional realmente está preparado quanto a isso. E o Cuéllar vai ser a principal tentativa do Inter a partir da metade do ano. E como eu te falei anteriormente, com o atleta já está fechado, só falta realmente uma liberação junto ao Al Hilal da Arábia Saudita, que deve liberar o jogador. Então, o Inter deve ter grandes empecilhos. Só precisa chegar nos valores que a equipe saudita deseja, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que uma vitória logo mais contra o Nacional do Uruguai às 7 horas da noite. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!